boa noite. Iniciando-se o programa Saúde Marília, na TV Marília, o espaço semanal para discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do programa. Anote aí o e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras, a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite um tema dentro da especialidade médica cirurgia vascular. O tema, angiologia e o dia de saúde vascular. A angiologia ou cirurgia vascular é uma das especialidades médicas definidas pelo Conselho Federal de Medicina. Estuda as doenças que acometem as veias e as artérias do sistema circulatório, bem como os respectivos tratamentos clínicos e ou cirúrgicos. O Dia da Saúde Vascular, 30 de novembro, é a oportunidade que tem a especialidade de orientar a população sobre os fatores de risco das doenças vasculares. Para a discussão desse tema, angiologia e o Dia da Saúde Vascular, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o professor de cirurgia vascular da FAMEMA, o Dr. Marcelo José de Almeida. Professor Marcelo, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília. Perguntamos ao professor Marcelo, o Dia da Saúde Vascular já é uma realidade no Brasil? Boa noite. Boa noite, Milton. Tudo bem? Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. O Dia de Saúde Vascular é uma realidade no sentido de, na verdade, nossa especialidade sentiu necessidade de fazer um dia informativo às pessoas. E esse dia informativo, ele visa esclarecer, né, a nossa área de atuação. Tem um caráter importante, não só em demonstrar o que o cirurgião vascular e o angiologista faz, mas também tem um caráter preventivo, de orientar as pessoas como evitar que essas doenças surjam. Basicamente, o objetivo é informativo. Em relação às doenças arteriais, podemos dizer que hipertensão, diabetes, tabagismo e hipercolesterolemia são os principais fatores de risco? São, sim. Então, o Dia de Saúde Vascular e as semanas de saúde vascular que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular faz anualmente, tem o objetivo de esclarecer, primeiro, a área de atuação do angiologista e cirurgião vascular. O segundo objetivo é esclarecer os fatores de risco, ou seja, quais são os hábitos e as doenças associadas que podem provocar, que podem ocasionar uma doença vascular periférica. Então, o que nós temos? Hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, sendo ela triglicérides ou colesterol, tabagismo, né? Então, se associa muito ao dia informativo das doenças vasculares, principalmente a aterosclerose, informar as pessoas sobre os fatores de risco de aterosclerose. E hoje em dia, na sociedade que nós temos, baixa atividade física, né? O sedentarismo ele é um fator importante no surgimento de doenças vasculares, a presença do hábito de fumar, né, que está diminuindo, felizmente, mas ainda existem muitas pessoas que fumam, e explicar para elas que isso produz um impacto, se não no momento, pelo menos ao longo dos anos, a pessoa tem uma tendência de ter uma doença vascular, entendeu? Junto com isso, as hiperlipidemias. Então, o objetivo é nós nos aproximarmos da população, diminuirmos um pouco essa distância que existe entre termos técnicos e um termo que seja mais acessível às pessoas. Então, como hiperlipidemia, são distribuídos às vezes folhetos informativos. Esses folhetos informativos, eles explicam sobre como seria uma dieta saudável, que tipos de alimentos você deve ingerir, que tipos de alimento você deve evitar, não que eles sejam proibitivos, mas que devem ser evitados. Tudo isso acaba no seu conteúdo trazendo informações às pessoas
que permitam que elas possam escolher entre uma vida mais saudável ou entre uma situação mais complicada. Professor Marcelo, a claudicação intermitente, a dor que a pessoa sente, a deambulação, é uma das queixas mais comuns em se falando de doença arterial na especialidade de cirurgia vascular? Quando nós falamos de aterosclerose e acometimento, eu acho importante nós pontuarmos o seguinte: o angiologista e cirurgião vascular, ele trabalha com as artérias e as veias, exceto as doenças cardíacas, que quem trabalha aí é o cardiologista ou o cirurgião cardíaco. Então, tudo que há nesse universo circulatório de doenças arteriais, venosas e linfáticas é o cirurgião vascular que trabalha. Bom, com relação ao fenômeno aterosclerótico mais comum, nós temos a doença vascular periférica de membros inferiores. Na doença vascular periférica de membros inferiores, os sintomas eles são facilmente detectáveis. Então, assim, normalmente é uma pessoa que tem fatores de risco, ou ela é diabética, ou ela é hipertensa, ou ela fuma, ou ela tem uma dieta incorreta, ou ela não faz atividade física, ou tudo junto. Então tem gente que é contemplado com tudo. O cara fuma, não anda, é diabético, é hipertenso, isso aí a gente não tem culpa. Mas, na verdade, a gente tem que pensar assim, o que é possível mudar na nossa vida, mesmo as pessoas que são hipertensas, que são diabéticas, para trazer uma vida saudável. Porque, assim, a hipertensão dá para se controlar, o diabetes também. E os hábitos alimentares também são possíveis de ser corrigidos, né? Dentro desse universo, a doença aterosclerótica periférica, ela cursa com claudicação intermitente, né? Claudicare, em latim, significa mancar. Então, a doença aterosclerótica nos membros inferiores, ela se manifesta a pessoa manca durante as caminhadas. E é uma coisa bem típica. Então a pessoa começa a andar, o cidadão começa a andar, e depois de uma determinada distância fixa, ele começa a ter dor na perna. Se ele para e fica quietinho em pé, normalmente em torno de 3 a 5 minutos essa dor para espontaneamente. E é uma dor importante. Normalmente os pés ficam frios, a batata da perna dá uma certa ardência, uma dor tipo queimação, algumas pessoas referem, outras pessoas referem dor tipo cãibra. Enfim, se a pessoa fica parada em pé por um tempo, essa dor melhora e aí ela volta a andar. Aí ela se surpreende ao perceber que ao andar a mesma distância, a dor recomeça. Então, esse é um indicativo importante que algo não está bem contigo, com a pessoa que, se você tem isso e está em casa nos assistindo, então algo não está bom, né, na sua circulação periférica, e aí você deve procurar um cirurgião vascular. Por quê? Porque a claudicação intermitente e a doença vascular periférica, ela é tratável e quando tratada, ela responde muito bem ao tratamento. Então, para você ter uma ideia, nas pessoas claudicantes, 70% a 90% dessas pessoas, em 6 meses, melhoram a distância de claudicação com o controle dos fatores de risco e o uso de algumas medicações específicas. Entendeu? O diagnóstico, professor Marcelo, história, anamnese e exame físico? Basicamente é história e exame clínico. E os exames complementares, eles servem como adjuvantes, né? A primeira coisa assim, importante é o seguinte: o Dia de Saúde Vascular ele tem essa função também, é informar que tipo de profissional você deve procurar. Então você deve normalmente procurar um médico, um especialista que seja credenciado na sociedade, né, que esteja vinculado à sociedade, normalmente uma pessoa que tem uma especialização, que fez uma especialização, certo? E aí, ou seja, saber quem procurar, né? Uma vez que você decidiu, bom, vou no Dr. X porque eu gosto dele, ele é um bom cirurgião vascular e eu fui informado. É interessante nós sempre nos informarmos também por referências que podem tanto ser o convênio quanto pessoas que a gente conhece mesmo. Escuta aí aquele, não, é bom, tal, entendeu? Eu acho que isso faz muita diferença, as pessoas se informarem. Uma vez que você procura um médico apropriado, essa semana tem essa função, sabe? Existe um site na SPACV e lá você pode clicar
no médico cadastrado e descobrir os médicos das várias regiões, tanto de São Paulo quanto de Marília e tal, né? E aí, obedecendo a esse cadastro, as pessoas vão poder identificar o especialista. Além disso, nós estamos aqui no ambiente da Unimed, né? Então, você pode olhar no seu caderno de convênios que ele tem lá uma lista de angiologistas e cirurgiões vasculares disponíveis na cidade, entendeu? Feito isso, você vai procurar o cirurgião vascular e aí o diagnóstico é feito principalmente pelo quê? Pelo exame clínico, ou seja, essa história é muito sugestiva. Então, claudicação intermitente numa pessoa com fatores de risco é um indicativo muito importante de que essa pessoa tem uma doença vascular periférica. Professor Marcelo, o Doppler substitui a arteriografia ou são indicações independentes? Olha, o Doppler, ele funciona no seguinte aspecto. Quando você tem nem sempre as coisas são tão típicas em medicina, né? Às vezes a pessoa tem dor quando chove, sei lá, entendeu? Então existem casos em que você não consegue definir exatamente, ou que as dores se misturam. Às vezes a pessoa tem um problema de coluna associado, tem uma ciatalgia, que é aquela dor que, por compressão do nervo, a pessoa sente dor na perna, né? Então, assim, às vezes as coisas se misturam. E aí o Doppler, o ecodoppler colorido, ou mesmo o Doppler simples que nós temos no consultório, ele nos auxilia a identificar o fluxo das artérias e permite, com o exame físico apropriado, você identificar pelo Doppler convencional, que hoje nós dispomos no consultório, você faz uma avaliação de fluxo. Simples, mas importante para a triagem. E nas clínicas de radiologia, ou mesmo em alguns consultórios, aqui em Marília nós já dispomos, tem alguns médicos que possuem esse equipamento, fazer um ecodoppler colorido ou um duplex scan, que serve para realmente observar, uma vez diminuídos os pulsos, tal, que tipo de alteração essa pessoa tem, se é aneurismática, se é oclusiva, tal. Já a arteriografia, não. A arteriografia ela tem um papel muito seletivo, que é assim, se você tem um diagnóstico e a pessoa não melhora com o tratamento clínico, ou ela já procura um médico numa situação muito complicada, em que ela tem dor ao andar pequenas distâncias, ou ela tem dor mesmo parada, é um sinal de gravidade. E aí a pessoa precisa fazer uma arteriografia, na verdade, preparando, ou para você programar uma cirurgia, uma ponte, né, que normalmente a gente faz, do mesmo jeito que faz uma ponte de safena no coração, você faz nas artérias da perna, e aí você melhora a circulação das pernas, ou você programar uma angioplastia com uma colocação de stent no próprio procedimento arteriográfico. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema angiologia e Dia da Saúde Vascular, com a presença do professor Marcelo José de Almeida, docente de cirurgia vascular da FAMEMA e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e presidente da Regional Marília, ligada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o programa Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite debatendo o tema angiologia e o Dia Nacional da Saúde Vascular. Nesse último bloco agora, professor Marcelo, vamos falar da parte venosa do sistema circulatório, as varizes. Quais são os fatores de risco para as varizes? Varizes é um tema bastante interessante, né? Normalmente, quando nós estamos com algum tipo de problema vascular, popularmente a gente fala, bom, é problema de veia, né? Na verdade, nós temos que separar, só para as pessoas entenderem. As artérias, elas são tubos, né? São vias que levam sangue e o objetivo principal é levar sangue a uma extremidade ou aos órgãos. As veias não, elas já têm uma função semelhante, mas elas trazem o sangue de retorno ao coração. Então,
as doenças que ocorrem nas veias, as comorbidades que existem nas doenças venosas, elas são diferentes das doenças arteriais, principalmente da forma mais emblemática dela, que é a aterosclerose. Então, as doenças venosas, as varizes de membro inferior, elas se caracterizam principalmente por dilatações, né, dessas veias que existem nas pernas, né, principalmente nas pernas. Pode ocorrer varizes esofágicas, ou seja, é uma dilatação das veias que perde a sua função, com um distúrbio de função. A definição aborda também essa questão de ter um distúrbio funcional. Vamos conversar então sobre o papel do angiologista e cirurgião vascular, que é tratamento de varizes de membro inferior, que é, de longe, uma das doenças mais comuns. Ela ocorre em 30% a 40% da população, seja ela de classe A, B, C ou D. Então, é uma doença, é um tipo de problema que não faz distinção financeira, né? E ela envolve um tratamento dos seus vários aspectos sintomáticos e cirúrgico, eventualmente. O caso das varizes, história familiar, muito importante, porque esses indivíduos acometidos de varizes normalmente têm pai ou mãe anteriormente acometidos na mesma família com o mesmo quadro de varizes. Exatamente. Então, assim, vamos conversar sobre fatores de risco de varizes. Fatores de risco, um dos mais importantes é a presença de um fator genético importante, de uma incidência familiar importante. Às vezes ocorre de pular gerações, sabe, Milton? É uma coisa interessante. Mas é comum as pessoas que têm varizes terem história de varizes na família. Das varizes, nós temos as veias varicosas bem calibrosas e aquelas telangiectasias chatinhas que as mulheres não gostam de ter, os homens também não, mas as mulheres é que as têm mais. Então, essas telangiectasias, de alguma forma, provocam uma alteração estética importante. Elas tiram a beleza das pernas. Então, o tratamento envolve tanto as varizes, as veias calibrosas, quanto o tratamento estético dessas telangiectasias. E os fatores de risco é a presença familiar de varizes de membro inferior, uso de anticoncepcionais, existem evidências que aumentam, principalmente a questão das telangiectasias. E aí existem os outros fatores associados, que nós chamamos. Bom, obesidade é um deles. Então nós não podemos esquecer que hoje 20% a 30% da população mundial é obesa, né? Isso é um dado importante, porque junto com a obesidade vem todos os vagões com as complicações da obesidade, hiperlipidemia e tal. Mas, principalmente, o excesso de peso provoca uma sobrecarga nas pernas, e essa sobrecarga, ela acaba descarregando, causando um distúrbio no retorno venoso, e as pessoas mais obesas têm uma maior tendência. Múltiplas gestações também está envolvida, e a presença, às vezes, de uma história prévia de trombose venosa, que é quando a pessoa tem um trombo em uma veia profunda da perna, e aí num sistema de resolução desse problema, o organismo vai lançando mão de dilatar as veias superficiais para repor o retorno venoso. Nesse caso, as varizes são chamadas de secundárias. Em todos os outros casos que eu citei anteriormente, são varizes principalmente essenciais ou primárias. Professor Marcelo, o tratamento envolvendo tanto as telangiectasias quanto às varizes clássicas? Olha, varizes clássicas. Então eu vou citar, depois eu vou comentar. Varizes clássicas. São as varizes mais calibrosas, que a gente classifica de CEAP, existe uma classificação médica de CEAP 2 a 5. O CEAP é uma classificação muito complicada, então vamos simplificar. O que são varizes CEAP 2? São aquelas varizes já calibrosas, aquelas que você olha e elas são tortuosas, e são como cobrinhas na perna. Esse tipo de varizes, ele pode ser tratado com cirurgia, que é a forma mais tradicional e mais antiga
na minha opinião, a mais eficaz de tratamento, e alguns métodos que surgiram recentemente, que envolve o uso de um endolaser para você flebitar a veia safena, em alguns casos, e o tratamento usando um endoscópio que você coloca sob o tecido subcutâneo da pele e você liga alguns ramos perfurantes, principalmente para tratar úlceras venosas. As telangiectasias é um tratamento cujo objetivo é principalmente estético e não por isso menos importante. Então o tratamento estético ele envolve um tratamento cirúrgico, microcirúrgico, que tem que ser muito bem feito, em que pese a experiência do cirurgião e o cuidado que ele tem nos detalhes, né? Então é uma cirurgia que você precisa ter uma paciência chinesa. Envolve também, atualmente, as injeções, né, de líquidos dentro dessas telangiectasias. E aí você tem a espuma, você tem glicose 75%, você tem a crioescleroterapia, que você congela a glicose e injeta, então parece que produz menos dor e produz um resultado, algumas pessoas falam um pouco melhor que a glicose convencional. E recentemente tem o laser, e aí você tem um arsenal de lasers que foram se modernizando. Então hoje a gente tem o Quantum DL, tem alguns lasers que produzem menos dor e uma ação mais eficaz. O importante é assim, do tratamento tradicional para esses mais novos, a gente precisa separar qual que é a indicação desses tratamentos. Então o laser hoje, ele tem um aspecto, uma indicação mais precisa na complementação da escleroterapia em telangiectasias quando ocorre em face, aquelas telangiectasias chatas, sabe, que às vezes a gente tem no nariz assim, acaba atrapalhando a estética, e telangiectasias muito pequenas que não são possíveis de ser puncionadas. Ou então a gente fala as pessoas que têm pânico de agulha, aquela que quando pega a seringa, ela já está na outra esquina porque já saiu correndo. Então, são essas situações. O laser, ao contrário do que se pensa, hoje até uma paciente ligou para mim perguntando, ele não tem uma ação assim, porque o laser ele traz sempre a ideia de uma coisa muito moderna, e por ser muito moderna, muito melhor do que a anterior, e não é bem assim, entendeu? Principalmente no tratamento de varizes. É claro que o laser, ele tem seu espaço, em cirurgia oftalmológica, em vários outros, mas em cirurgia de varizes, particularmente, ele não é tão superior quanto se pensa. A ideia, às vezes, é que o sujeito vai arrancar lá uma espada de Jedi, passar nas pernas e em 10 minutos vai ficar tudo bem. Não é assim. Entendeu? Professor Marcelo, a reincidência, paciente que se submeteu a uma correção cirúrgica de varizes, ou mesmo das telangiectasias, no futuro, poderá haver reincidência? Pode. Normalmente, assim, a doença varicosa, ela é uma predisposição que a pessoa tem. E ela sempre tem que tratar. Então é uma coisa assim, só que isso não justifica o não tratamento. Porque o não tratamento, uma vez que a pessoa tem 2 ou 3 ou meia dúzia de veias, esse sistema venoso vai alimentando outras e vai fazendo com que a progressão seja geométrica, entendeu? Ou seja, vai piorando muito e rapidamente. Então, na pessoa que tem varizes e que incomoda, o que é indicado? Ela fazer um tratamento e anualmente ela ir retornando no cirurgião vascular, de tal forma que surgiu uma pequena veia, tal, já trata com um tratamento mais curto, de 10, 15 minutos, entendeu? Que você resolve o problema. Então não justifica, apesar delas recidivarem, vamos colocar melhor, apesar de haver uma tendência delas recidivarem, nem sempre recidivam, entendeu? Você tratar adequadamente os pontos de refluxo é uma coisa importante. Você tratar os fatores de risco. Então, quem fica muito em pé usa meia elástica, quem é obeso emagrecer, nem sempre é fácil falar, né? O duro é emagrecer mesmo. E que aí você corrige os fatores de risco e a tendência da pessoa ter também mais varizes, ela diminui. Então, embora haja uma predisposição de ter varizes, o controle de fatores de risco e o tratamento está indicado
na grande maioria dos casos. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Marcelo para mais uma vez lembrar que no dia 30 de novembro se comemora o Dia da Saúde Vascular e a importância desse dia para a especialidade médica cirurgia vascular. Muito obrigado sempre um prazer estar aqui, conversar com você. Muito obrigado às pessoas que nos assistiram. E a função desse dia de saúde vascular é realmente esclarecer as pessoas o que são doenças venosas, o que são doenças arteriais. Hoje nós falamos nada, mas existem também as doenças linfáticas, é que não dá tempo, né? Então, e aí a sociedade vai distribuir alguns folders, até o fato de eu ter vindo aqui na TV vai ser repetido nas várias regionais para as pessoas poderem ter acesso à informação das doenças venosas e das doenças arteriais também, e linfáticas. Deixamos então o professor Marcelo para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema Angiologia e Dia da Saúde Vascular. Bom, novamente, muito obrigado de estar aqui. E eu gostaria, assim, é importante a população ter uma ideia de que é possível se fazer o tratamento, quando se tem sintomas, numa fase precoce dos seus problemas. Não deixar a coisa evoluir muito, entendeu? Ainda mais numa cidade como a nossa, em que as pessoas têm acesso às unidades de saúde, quando é o sistema SUS, ao Hospital das Clínicas, na FAMEMA, quando é um processo mais complexo, aos ambulatórios, às pessoas que têm acesso também aos convênios. Ou seja, não deixar a coisa ficar complicada para depois procurar o médico, né? Normalmente existe uma certa ideia assim, bom, eu não vou procurar o médico porque vai que ele descobre alguma coisa, né? Mas eu acho que é importante a gente ter essa visão de, numa fase precoce, apareceram alguns sintomas ou leu alguma coisa que te provocou uma dúvida, procurar o médico para fazer uma avaliação e poder ver mesmo o que tem, o que não tem. Às vezes fazer uma avaliação de rotina é interessante, né? No intuito de você se preservar para poder viver melhor e viver com saúde. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema Angiologia e Dia da Saúde Vascular, com a presença do professor Marcelo José de Almeida, docente de cirurgia vascular da FAMEMA, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, presidente da Regional Estado de São Paulo, ligada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Temas e sugestões podem ser enviados ao nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.